Palavra de esperança, meu querido filho e minha querida filha, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 4 de março, segunda semana da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Subindo para Jerusalém durante o caminho, Jesus tomou à parte os 12 e disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos, para ser exposto às suas zombarias, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Nisso aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Ordena que estes meus 2 filhos se sentem no seu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Sim, disseram-lhe, de fato bebereis meu cálice. Quanto, porém, a sentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim, vou-lo conceder. Esses lugares cabem àqueles aos quais meu Pai os reservou. Os 10 outros, que haviam ouvido tudo, indignaram-se contra os 2 irmãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então vamos anotar aqui os primeiros pontos. Primeiro, Jesus os chama à parte. Segundo ponto, a oração interesseira. Terceiro ponto, os desafios da comunidade cristã. Muito bem, meus queridos filhos e filhas, que texto difícil, porque revela aquilo que nem sempre nós queremos tratar. Primeiro, este cuidado de Nosso Senhor. Eu fico olhando, quando eu leio esses textos, eu fico imaginando Nosso Senhor, como nós, padres, precisamos de fato ser um outro Cristo. Veja o cuidado de Jesus. Jesus chama os 12 à parte. O que significa isso? Nosso Senhor vai falar à intimidade dos seus apóstolos. Nem todas as coisas podem ser ditas diante de todo mundo. Nós sabemos que Nosso Senhor tinha no seu grupo os apóstolos, tinham discípulos e tinha toda a multidão. E quando Nosso Senhor vai falar de algo mais profundo, ou ele trata em casa, ou ele trata à parte. Ou seja, Nosso Senhor respeita o tempo de cada um, respeita a missão e o chamado de cada um. Nós precisamos aprender com ele a termos esta comunicação mais assertiva, mais efetiva, mais empática. E quando Nosso Senhor os chama à parte, eis então que surge a mãe de 2 dos seus apóstolos, que nós sabemos, Tiago e João, e vai pedir a Nosso Senhor que dê aos seus filhos um lugar de honra quando chegar o dia e o tempo do seu reino. Esse é o segundo ponto onde o padre fala sobre uma oração interesseira. Esta mãe, ela não está de um todo errada, ela é mãe. E toda mãe quer o bem para os seus filhos. Toda mãe quer que os seus filhos possam ter um futuro promissor, um futuro que seja seguro. Por quê? Porque ela ouve Jesus dizer, não é? Certamente os seus filhos relatam, olha mãe, hoje Jesus falou para nós uma coisa meio difícil, ele vai
falou de morte, falou que ele vai ser entregue, que ele vai sofrer muito. Certamente a mãe se desesperou ao saber disso e vai pedir a Nosso Senhor que Nosso Senhor dê a eles um lugar de honra e de distinção, porque talvez na cabeça e no coração dela este lugar seria um lugar de proteção para os seus filhos. Eu não consigo ver nessa mãe uma intenção ruim. Eu vejo nessa mãe um sentimento de proteção, ao qual Nosso Senhor responde: olha, você não sabe o que está me pedindo. Na verdade, eu não tenho como proteger os seus filhos daquilo que os seus filhos precisam viver. O que os seus filhos precisam viver, só eles vão viver. O que eu tenho que viver, só eu vou viver. Embora sejamos uma única comunidade, cada um precisa viver a sua própria história. E eles podem beber do cálice que eu vou beber? E ela diz, podem. Ela diz, pode. Na verdade, ela, sem saber, já está dizendo de qual é o modo que os seus filhos irão perecer. Nós sabemos que um deles vai ser martirizado e o outro vai morrer de idade, né? O apóstolo São João vai ser o único apóstolo que não será martirizado, todos os outros serão. E aí nós chegamos no terceiro ponto deste texto, que para mim é um dos mais desafiadores, que reflete justamente os desafios da comunidade. Porque às vezes a gente acha que só hoje nós temos desafios nas nossas comunidades. Nós estamos aqui na comunidade perfeita, na comunidade fundada por Jesus. Se Jesus não era um bom pastor, um bom gestor, quem pode ser, não é verdade? E até na sua comunidade, e até na igreja primitiva, nós vemos que os outros 10, que não eram representados pela fala daquela mãe, ficaram irritados, ficaram com inveja, ficaram pensando que Jesus ia favorecer a Tiago e a João por causa do pedido que a mãe fez para eles. Então veja, gente, que o que nós vivemos hoje nas nossas comunidades, a disputa, o querer o lugar do outro, a inveja, as brigas, as confusões, isso não está associado à igreja. Entenda bem isso. Entenda isso de uma vez por todas. Isso não faz parte, não é uma particularidade da igreja, mas esta é uma realidade humana. Aonde existem seres humanos, sempre haverá aquele que vai querer o lugar do outro, que vai querer chamar mais atenção que o outro, que vai querer puxar o tapete do outro, que vai ter raiva do outro, que vai querer se promover. E é justamente por conta disso que a proposta que Jesus inaugura não é uma proposta para este mundo. A lógica que perpassa o lugar em que estamos não é a mesma do mundo. A conversão, que é esta mudança de mentalidade, faz com que a gente deixe de dar importância para estas coisas que são humanas, para darmos importância ao que realmente importa. No reino de Deus, o que realmente importa é a salvação das almas, é a salvação das pessoas, é levar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo aos corações, acolher os que mais precisam, levar esta boa notícia a quem vive fora deste reino, a quem não conhece esse amor de Jesus. Nós não podemos deixar que essas coisas pequenas, que se tornam grandes quando não administradas na medida certa e na hora certa, impeça-nos de cumprir aquilo que Jesus espera de nós. A meditação de hoje é esta. Em contrapartida ao terceiro anúncio da paixão, os discípulos brigam para saber qual deles é o maior. Jesus lhes ensina que em seu reino o importante é entregar-se e servir aos mais necessitados. Diante da sua história e do que você está vivendo hoje, como esta palavra toca a sua vida? A oração é esta: meu Jesus, dai-me a graça de saber me unir aos irmãos, em vez de lhes querer impor minhas ideias e opiniões. Senhor, como isso é difícil. E a ação de hoje: ouvirei o que os meus irmãos têm a dizer. Você já fez esta experiência? É difícil, principalmente para nós que queremos ver as coisas acontecerem, principalmente para nós que queremos fazer as coisas dar certo. Como é difícil silenciar e ouvir, mas como isso nos santifica. Faça esse exercício hoje, tenho certeza que vai valer a pena. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, envia esta meditação para as pessoas que você ama e não se esqueça, hoje é a primeira quarta-feira do mês.
Você que é de Bragança Paulista e região, hoje é dia de missa devocional a Nossa Senhora de Lourdes, na nossa comunidade, Nossa Senhora de Lourdes, que fica lá no bairro Julieta Cristina. Hoje teremos a bênção dos enfermos, com a água vinda diretamente do Santuário de Lourdes. E por falar em ajuda, não se esqueça, o seu Pix nos ajuda a evangelizar. O seu Pix nos faz chegar a mais pessoas. Aqui na descrição do texto, aqui na tela aparece para você o nosso QR Code, a nossa chave Pix, para que você possa fazer a sua doação. Um pouquinho que você doa por dia já nos ajuda a chegar mais longe. Vamos fazer aqui um cálculo. Nós temos aí aproximadamente de 200 a 500 visualizações em cada vídeo. Imagine se cada um de vocês nos doasse R$2 por dia no Pix. Quanto nós não conseguiríamos ao longo de uma semana, ao longo de um mês? Quantas pessoas não seriam evangelizadas e quantas almas não seriam salvas? Você pode mais. Faça o seu algo a mais por Nosso Senhor hoje. Nossa Senhora da Esperança te abençoe. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus.